Eu sempre quis falar de Silent Hill na internet, mas meus planos sempre giraram em torno de começar pelo primeiro jogo e eventualmente falando de todos os jogos da série. Silent Hill faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. Foi a franquia que mudou muito os meus gostos e até boa parte da minha personalidade a ponto de que eu considero Silent Hill a franquia da minha vida. Mas recentemente eu tenho pensado bastante sobre o último jogo da franquia, Silent Hill F, e principalmente no fato dele não ter ganhado nenhum prêmio nos principais eventos. O que pra mim é bem curioso, porque pelo menos na bolha onde eu tava inserido, o Silent Hill F foi um dos pontos altos do ano. Meus amigos estavam falando de Silent Hill F no Instagram, no Twitter, na maioria das redes sociais tudo tinha sido tomado por Silent Hill F, tanto que eu peguei o jogo na pré-venda. Para pra pensar que o último Silent Hill, excluindo o remake, tinha sido lançado há 13 anos atrás. Vocês têm noção que o Downpour lançou quando eu tinha 5 anos e o F quando eu tinha 18? Só o fato de ser a grande volta de Silent Hill já tinha sido uma puta comoção. Tinha gente falando que ia voltar com tudo, ia ser o melhor Silent Hill desde o 4 ou o melhor Silent Hill desde o 3, dependendo do lado da comunidade que você olhasse. A comunidade Silent Hill é bem chata. Outros estavam falando que ia ser mais do mesmo. A ambientação oriental e a história escrita por um criador de visual novel não convenceu todo mundo. Mas a cara de todo mundo virou ainda mais depois dos primeiros clipes de gameplay, que mostravam um foco muito maior em combate do que o esperado. Um combate corpo a corpo que tinha sido categorizado como Souls-like. Inclusive, eu também fiquei pé atrás vendo esse tipo de coisa, mas eu ainda tentei ser mais mente aberta. Olha, algum dia eu ainda vou falar sobre o remake de Silent Hill 2, mas mesmo eu gostando bem mais daquele jogo hoje em dia do que no lançamento, eu ainda bato na tecla que o filtro que passaram de The Last of Us em cima de Silent Hill é o elemento que mais me incomoda nele. Claro que eu não acho o elemento necessariamente ruim, é um upgrade significativo na gameplay, de combate do original. Mas o jeito que eles empurram muito mais combates pra cima de você deixa a parte final do jogo significativamente mais cansativa. Dito isso, Silent Hill F tem uma mecânica de combate muito mais interessante, pelo menos inicialmente, baseada em contra-ataques pontuais, uma mecânica de foco que eu não usei por metade do meu jogo, e desvios precisos que deixam o tempo mais lento. Mesmo que eu ache esse combate extremamente divertido e consiga ver que isso consegue se encaixar bem no survival horror pela natureza punitiva que todo encontro tende a tomar, vai por mim, não vai ser sempre que você vai conseguir sair de um combate sem tomar nenhum dano, ou então sem usar nenhum item, e nem sempre vale a pena gastar esse item nesse inimigo. Isso traz de volta aquela escolha dos survival horrors clássicos. E isso saindo até de Silent Hill. Será que os recursos que eu vou gastar valem a pena o inimigo a menos? Mas ainda assim, essa descrição que eu dei pareceu Silent Hill pra você? Eu tenho uma relação engraçada com os Silent Hills que não foram feitos pela Team Silent. Isso é, todos aqueles depois do Silent Hill 4. Os 4 originais pra mim são indispensáveis, e mesmo que cada um tenha uma falha ou outra, eu gosto muito de todos eles. Acho Silent Hill Origins bem divertido pra uma experiência portátil. Eu tô deixando pra jogar o Shattered Memories no Wii, mas o pessoal costuma gostar bastante do foco narrativo do jogo. E o Homecoming é o Homecoming. O Downpour foi o primeiro Silent Hill que eu zerei. Mesmo tendo uns 400 furos de roteiros diferentes, eu ainda amo explorar aquela versão da cidade. Mas Silent Hill F com certeza é o mais diferente de todos esses. Você sai da casa dos seus pais pela porta da frente. É um dia normal, brigas e discussões já viraram rotineiras. Você só precisa relaxar um pouco, encontrar seus amigos, abrir a cabeça. Descendo pela montanha, passando pelas residências extremamente quietas, as ruas parecem vazias. Vazias demais, até pra uma cidade pequena. Eu realmente amo o começo desse jogo. Desde a cutscene inicial, com a música que tá tocando agora, até o começo de gameplay. Você adentra na cidade, sabendo que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. E quando acontece... Porra... O jogo joga na sua cara um monte de perguntas enquanto tu é perseguido por seja lá que porra é essa. O primeiro encontro com o inimigo do jogo também é memorável pra caralho. Silent Hill sempre teve um desses. E eu preciso dizer que esse na real é um dos melhores. Enquanto nos outros normalmente você é forçado a peitar aquele monstro incompreensível e grotesco, aqui você tá indefeso, sua única opção é correr, e vai ser assim por mais um tempo de gameplay. A sua primeira real volta pela cidade é sem nenhum tipo de arma. Tem até uma parte opcional na primeira casa, você entra e se tu peitar o bicho tu consegue uma chave que dá acesso a um amuleto bem interessante pro começo do jogo. Seguindo mais um pouco, você finalmente é introduzido pro combate. E eu confesso que eu tava bastante com Dark Souls na cabeça na primeira vez. Eu tinha acabado de finalizar o Dark Souls 3 com todas as DLCs, então pra mim eu já ia começar a rolar na frente daquele manequim e puxar uma espada de 2 metros pra meter no rabo dele. Mas não, o combate de Silent Hill F é muito mais lento e simples do que um Souls-like, que foi como ele foi categorizado quando ele foi lançado.
Enquanto no Dark Souls é uma questão muito mais de risco e recompensa, onde você coloca suas habilidades e reflexos para sobressair os combates, por exemplo, dando parry em tudo, qualquer coisa que passar pela sua frente. Em Silent Hill F, o risco já é entrar em combate, e para isso você não ganha nada. Você não ganha dinheiro, alma ou item nenhum. E se por algum motivo você precisar entrar em combate, você precisa focar muito mais em deixar o inimigo abrir uma brecha. Você ainda é a presa, no contrário. Você precisa jogar muito mais no erro dos seus inimigos. E é assim que esse jogo brilha. Chega uma hora onde seu cérebro sabe exatamente quais ataques são uma abertura para um contra-ataque. O jogo também te influencia isso com a mecânica de foco, onde você pode gastar sanidade para deixar a janela de contra-ataques muito mais fáceis. E muitas vezes a única forma de você saber quais ataques são aberturas é por meio do foco. Algumas esquinas depois do primeiro encontro, o jogo faz algo que ele vai gostar bastante de fazer, principalmente depois da primeira metade dele. Te jogando em uma arena com um bicho pra você matar. À primeira vista nem é tão ruim assim. Aqui tem até uma das melhores cutscenes do jogo. Olha ela que fofinha macetando a cara desse manequim com a barra de ferro. Mas nas últimas horas o jogo insiste em interromper os puzzles, a história e a exploração, pra te jogar numa sala fechada cheia de bicho pra você enfrentar. E sinceramente, se eu tô jogando Devil May Cry ou God of War ou qualquer jogo de ação genérico, eu não vejo nenhum problema disso, mas querendo ou não, exclui totalmente o que eu disse sobre não ter motivo pra entrar em combate. Eu entendo que os desenvolvedores fizeram um sistema agradável e eles queriam que os players experienciassem eles, mas tenho certeza que a melhor forma de fazer isso é trancando a porta e deixando o objetivo como derrote todos os inimigos. Se fosse 2 ou até 3 vezes que isso acontece, eu já acharia zoado. Mas quando você chega na última parte, você percebe que é literalmente só isso. Anda pra frente, mata bicho, anda pra frente, mata bicho. E eu que fui uma das pessoas que ainda gostou do combate, que eu te garanto que não é o caso pra todo mundo, achei cansativo pra caralho, tanto que eu dropei e parei de jogar umas 3 vezes, porque eu já tava cansado de fazer exatamente a mesma coisa 25 vezes seguidas. Porque o jogo não tem uma variedade de inimigos tão grande assim, basicamente tem os inimigos padrões, que vão aparecer milhares de vezes na cidade, e os inimigos padrões do outro mundo. Tirando isso, um ou outro bichinho com algumas mecânicas diferentes que aparecem uma vez ou outra no meio das bilhões dos mesmos manequins. Agora que eu já falei dele, o outro mundo desse jogo é interessante, sendo muito mais simplista que os outros, parecendo sempre um grande santuário em meio à escuridão. Ou é muito lindo misturando essas duas coisas, ou é só meio cansativo mesmo. Pessoalmente eu prefiro o estilo rústico e industrial dos jogos clássicos, mas não consigo pensar em nenhum jeito melhor de implementar o outro mundo aqui. Eu já tô ficando totalmente perdido nesse roteiro aqui, então... Antes de finalizar eu quero falar sobre a possivelmente melhor parte do jogo, a escola. É uma puta parte curta. Se você sabe certinho o que fazer, dá pra passar em uns 15, 20 minutinhos. Mas ela é tão gostosa de se jogar. Você entra na escola despretensiosamente. Não é um lugar gigantesco, na verdade, é até bem pequeno se você comparar com outras escolas dos outros jogos. Você tem um objetivo claro e simples. Sair dali. Você sabe como, você sabe por onde. Tudo que tu precisa é de uma chave. Só isso. E esses 30 minutinhos explorando, indo daqui pra ali, são extremamente prazerosos. Os dois puzzles principais dessa área, o da caixa e o dos armários, são muito divertidos de se descobrir, porque os dois é interpretar arquivos que você acha por aí. Os combates são todos evitáveis. Eu tô escrevendo isso aqui logo depois de jogar essa parte. Tenho quase certeza que os únicos bichos que eu matei foram simplesmente porque eu tava afim ou eu não queria lidar com eles na volta. Essa parte toda é um puta petisco de como o jogo consegue ser. E o mais foda é que logo depois disso vem uma das partes mais cansativas do jogo, que é só ficar andando pra frente, abrindo porta e matando bicho. Eu nem sei se dá pra chamar de puzzle que tem ali. Bom, já tô me estendendo demais pra esse vídeo. Algum dia eu pretendo voltar pra falar mais desse jogo, até porque eu acho que atualmente eu não tenho a capacidade de fazer algo no calibre que eu gostaria. Mas respondendo a pergunta que ficou na minha cabeça durante uns 20 minutos desde que eu pensei em fazer esse vídeo, Silent Hill F não ganhou nenhum prêmio porque você vira furry no jogo. Bom, esse aqui é um vídeo aleatório que eu tô fazendo pra voltar pro pique de fazer vídeo de novo, aproveitando que eu tô com tempo, né? Eu tô com alguns outros projetos no forno aqui, na verdade uns 3 ou 4. Projetos muito mais elaborados que esses aqui. Então, se tu curtiu escutar eu falando nada com nada nesse vídeo, se inscreve aí, dá um help. Nem que seja só pra ver a próxima bosta que eu vou trazer pra esse mundo. E se tu não tiver afim, valeu do mesmo jeito.